Oi, gente, está começando mais uma Ana Carolina Entrevista. Um abraço para todos que nos acompanham pela AltV, pela TV Guarulhos e também pela Viva Web TV. O nosso convidado de hoje tem uma história de superação. Ele não é de São Paulo, é do interior do estado. E na pandemia descobriu um dom, que é o dom de fazer churrasco. Ele tem 35 anos e tem algumas histórias que nós vamos conhecer a partir de agora. Eu vou conversar com o Rafael Igor Balancieri, ou melhor, o Rafa na Brasa. Tudo bem, Rafa? Olá, tudo bem? Como vai? Vamos começar do início. Você é da cidade de Lins. Conta um pouquinho da tua infância. Como é que era no interior de São Paulo? Bom, vamos lá. Eu nasci em Lins, né? Lins é uma cidade considerada uma cidade pequena, cidade menor, em torno de mais ou menos 70 mil habitantes. Então, é uma cidade, assim, bem tranquila, onde o churrasco em si prevalece aos finais de semana. É meio que tradicionalista nos domingos ter sempre aquele churrasco. E meu pai era um tipo de pessoa assim. Domingo ele fazia churrasco, preparando, esperando a Fórmula 1, ou ele assistia a Fórmula 1 para preparar o churrasco, dependendo dos horários. Então ele era aquele domingo de churrasco para acompanhar a Fórmula 1 e na sequência acompanhar o time dele de coração, que é o Corinthians, que ele assistia. Então a gente embalava ali aquele churrasco na hora do almoço ali, para depois passar o resto da tarde todo mundo junto, em família. E eu cresci nesse meio dele fazendo churrasco, comida. Meu pai sempre gostou de cozinhar. Então a gente foi crescendo nesse meio aí, aprendendo um pouco de cada situação. Só que naquela época, lá principalmente interior, a gente não tem assim, não tinha aquele acesso a certas carnes, né? Então as carnes eram mais açougue mesmo. Então a gente fala que aquele raiz vem daquele açougue raiz. Você vai lá, escolhe a carne, enfim, e faz todo aquele preparo que a gente fazia no interior lá. O espeto, que é muito conhecido lá, que aqui é mais grelha. São Paulo tem mais a questão de churrasqueira ser de grelha, lá no interior é mais espeto. Então tem essas mudanças, diferenças, né? Família grande, Rafa? Um pouco, né? Nós somos em 3 irmãos, né? Eu e mais 2, né? Mas minha mãe são em 10 irmãos. Meu pai. Então tem bastante gente na família ali. E acaba que não tem como não fazer churrasco, né? Família grande, você só pode fazer. Opa, é também mais fácil, né? Dá menos trabalho. Ô, Rafa, teus pais faziam o que no interior? O meu pai sempre foi do ramo automobilístico, sempre trabalhou com a parte de oficina mecânica e autopeças. Ele sempre teve essa profissão, sempre trabalhou com essa parte. A minha mãe, ela nunca trabalhou fora, sempre ficou em casa, ela sempre cuidou ali, mas o meu pai, minha mãe sempre teve aquela, vou falar, uma vida sofrida, mas sempre teve uma condição mais difícil. Eu morava numa casa no fundo de um bar, uma casa bem simples. Eu não cheguei a morar nessa casa, porque não era nascido ainda, mas meus irmãos sim. O meu pai tem até um certo trauma de barata, porque nessa casa tinha muita barata, tudo, então ele tem um pavor com isso. E aí eles foram mudando. Meu pai foi crescendo junto com a família dele, com os irmãos dele, tiveram uma autopeça, que foi acho que a segunda autopeça da cidade. E o forte deles era caminhões, então eles trabalhavam muito com as empresas, né? Então você trabalhar com empresa, ter um fluxo de caminhão, trabalhar com eles, dá uma certa credibilidade, uma renda melhor para eles. Ele foi crescendo através disso. E aí ele conseguiu construir a casa dele, que tem exatamente a minha idade. E quando eu nasci, no ano que eu nasci, ele construiu e mudou para essa casa, que é onde eles moram até hoje. Então vamos dizer que eu, por ser a rapa do tacho ali, uma raiz no acabou pegando a parte um pouco melhor da fase da vida deles ali, né? Mudando para uma casa maior. E antes dessa história de chefe, vamos dizer assim, o que o Rafa queria ser na infância? Eu sempre eu nunca fui um aluno exemplar, vamos dizer assim. Sempre fui um cara que gostava de... eu não era muito fã de estudar, mas eu gostava muito de coisas assim, matemática. Eu não era muito bom com história, com português, mas matemática, cálculo, desenho, assim, eu sempre gostei muito. Então eu gostava muito de inventar. Então, por exemplo, assim, tinha as feiras. Eu juntava, lá no interior, não sei como que chama aqui, mas no interior chama burquinha. Então eu juntava burquinha para vender, eu fazia feira para venda. Eu O gostava de que é fazer. burquinha? O que é burquinha?
aqui talvez tinha uma bolinha de gude, aquelas bolinhas que a gente usava. Então, eu vendia, eu colecionava coloridas de leite, tudo quanto é tipo para fazer venda. Então, eu fazia meu negócio sempre girar. Então, desde pequeno, eu tinha esse lado já de querer vender, de querer fazer algo. E aí, durante um bom tempo, eu trabalhei com meu pai, né, na oficina. Então, meu pai tinha autopeça, oficina, e eu trabalhei com ele. Então, por volta dos 12, 13, eu não lembro exatamente a idade dele, mas nessa faixa, eu já estudava no colégio salesiano, né? Então, eu fazia muita coisa para pastoral, fazia muita coisa para o colégio, entregava panfleto na rua, entregava bastante coisa para ajudar a eu estudar, para eu poder ter o estudo que eu queria. E nesse intervalo de tempo, meu pai montando essa parte de autopeça e oficina, eu fui trabalhar com ele na oficina. Então, eu trabalhei com oficina mecânica durante um bom tempo. Vamos falar ali dos 15, 16, até os 30 anos, eu acredito, 30, por aí, 29, né? Só que nesse intervalo de tempo, eu fui descobrindo a culinária, e especificamente o churrasco. Mas como é que foi essa descoberta? Conta pra gente. Como é que você descobriu que você gostava de cozinhar? Na verdade, o que eu não gostava era de ir no churrasco das pessoas e comer uma carne ruim. Você tem que ir no churrasco e tem que ter uma carne que não caía bem. Então, eu passei a fazer o churrasco para as pessoas. Então, eu ia, fazia o churrasco, ficava na churrasqueira e tal. E um belo dia, as pessoas amigos falaram assim: meu, por que você cobra, cara? Por que você não faz pra cobrar? Ah, cara, não quero ter esse compromisso. Meu negócio é comer algo bom. E aí, eu comecei a fazer isso. Só que aí, eu tive eu casei, né, tudo. E aí, nesse processo de casar, de estar ali, nós tivemos uma filha, né? Foi a primeira filha. E aí, ela teve um problema de saúde. E ela teve intolerância, né? Então, o que ela tinha? Ela tinha uma intolerância com caseína, soja e ovo. Então, a soja e o ovo, a maioria das coisas não tem soja e ovo. E a caseína é uma proteína do leite. E a proteína do leite, que é, tipo, daí como que a gente, por exemplo, tinha que ser leite de arroz, leite de plantas, enfim. Então, procurar. E no interior, você não tem isso com facilidade. Aqui em São Paulo, você vai no mercado aqui, você acha. No interior, hoje já é mais, mas não tem tanto isso. Não tinha na época. Então eu tinha que ter recursos para isso. E aí a gente começou a se apertar em grana. Então eu passei a fazer o quê? A cobrar para fazer o churrasco, para levantar dinheiro para poder ajudar nesses custos. Só que aí começou a ter vários, despertar várias coisas na minha mente. Eu falo que só fazendo um parênteses, quando as pessoas me procuram para eventos, me dão a liberdade de contar como vai ser o evento, eu começo a fantasiar e criar um cenário para aquele evento. Então eu comecei a fantasiar isso na época e eu descobri que tinha um nicho no mercado de pessoas que tinham também esse problema com os filhos, ou até mesmo a própria pessoa, e que não tinha esse recurso. Por exemplo, aonde você vai comprar um pão, ou vai comprar alguma coisa que não tem a base de leite e tudo mais. Então, eu comecei então a fazer essas receitas assim, para fazer. Foi difícil porque eu nunca tinha feito, né? Então eu comecei a testar receita de pão, receita de torta, receita de tudo quanto é tipo. Eu e minha mãe, a gente testava, minha sogra testava e a gente foi criando esse meio para que a minha filha pudesse comer. Aniversário de criança, tem que ter um doce que ela come. Então a gente fazia e levava para ela comer, principalmente a banana. Banana foi o principal ingrediente para a gente criar esse meio. E aí eu comecei a jogar na internet. E eu comecei a ver que as pessoas gostaram. Porque tinha pessoas que se identificavam com isso, que falavam, olha só, meu filho também tem esse problema, e eu não podia dar para ele. Onde que você comprou? Aí eu comecei a me interagir com esse público que eu tinha, mas era um público muito pequeno, eu estava gatinhando na internet. Né? E aí, nesse intervalo, minha filha e tudo mais, eu sempre fui um cara muito ansioso, nervoso, tipo, ficava bravo com as coisas, enfim. E eu descobri uma doença minha. Então, carretou um problema de saúde para mim, que é uma doença do intestino. E aí vem, assim, as ligações que a vida me deu, que como uma pessoa que hoje vive da gastronomia, leva um tempero diferente, leva algo diferente para as pessoas, tem uma doença inflamatória intestinal que me impossibilita de comer muitas coisas que até mesmo eu faço. Como, por exemplo, carne gordurosa.
não posso comer carne gordurosa. E hoje um dos carros-chefes dos meus eventos é a costela. E a costela é o que... É hiper gordurosa. Então, assim, nesse meio aí de 2015, 2017, foi um período que eu fui despertando esses interesses, desse lado de mudar aquilo que eu faço. De ter uma segunda receita na minha casa, ter um segundo ganhar pão, mas ao mesmo tempo de colocar para as pessoas algo que seja diferente. Então, eu levava a gastronomia de um jeito diferente, com sabor diferente, que é um tempero próprio, tempero nada condimentado. Então, cebolinha, salsinha, alho poró. Alho poró tem um sabor extremamente, assim, saber usar o alho poró dá um sabor muito diferente na comida. Então, eu comecei a trazer esse lado para que as pessoas pudessem também comer e me identificar com o público que eu tinha, que era o quê? O público de ter certas intolerâncias. Mas eu tinha muito problema de falar da minha doença. Porque para mim ainda era constrangedor. Eu cheguei, desculpa o jeito de falar, mas eu sujei muita roupa. Eu cheguei a ter problema de não conseguir controlar. E aí eu descobri que a doença inflamatória intestinal, a doença de Crohn, ela vem muito acarretado ao que você tem de pensamento, de emocional. E aí vinha aquele problema, né? Como que a gente, criado no interior, meio que meu pai, aquele cara macho, aquele cara que tipo, não é bom dia, e aí vamos trabalhar, não é aquele amoroso, aquele lá, ele tem o jeitão meio bruto, a gente acaba puxando. Como que a gente vai aceitar ir no psicólogo, tratar a cabeça, meu, isso é balela falando. E aí aconteceu de eu conhecer uma pessoa, que é uma médica que me ajudou muito, que é a doutora Viviane, e ela é uma microfisioterapeuta, e ela trata muito a questão na causa, né? Então, as doenças na causa. Ela fala que é um trauma que a gente teve no passado, enfim, e ela tenta liberar esses bloqueios que a gente tem. E aí ela tem minha virada de chave. Foi quando eu comecei a aceitar a doença, entender que eu tinha um problema. Então, tipo, de 80 e poucos quilos, eu fui pesar 68, 84, 85, e pesar 69 quilos, 68 quilos. Então, ou seja, eu não tinha nada que parava no estômago, eu ia no banheiro 15, 20 vezes ao dia, sujando roupa, não ficava assado todos os dias. Então, eu comecei a ter essa virada através do que ela começou a me ensinar. E eu tinha que trabalhar meu psicológico melhor. Então, assim, hoje eu acordo sorrindo, eu canto todos os dias, eu agradeço todos os dias, não importa o que aconteça. Eu tive problemas nesse intervalo de tempo de quebrar várias vezes, eu agradeço por ter quebrado, eu agradeço por aquela pessoa ter fechado a porta, eu agradeço por aquela pessoa ter me enganado, porque eu acho que tudo isso é coisa de Deus pondo no nosso caminho para que a gente mude. E aí eu passei a viver dessa maneira. Então, de 2015 a 2017, eu fui descobrindo problemas, fui tendo uma mudança entre oficina mecânica e culinária. Eu fui despertando interesse despertando dentro de mim algo que eu não sabia que eu tinha, que era, eu considero como um dom, porque eu não sou formado em gastronomia, eu não tenho cursos dentro de escolas gastronômicas. O que eu tenho é a curso da vida. Eu fui trabalhar com chefes renomados para aprender com eles. Só que aí entra o meu toque de aprender a tirar de um prato o melhor dele, de uma carne o melhor dele, entendeu? Então, esse processo para mim foi um pouco difícil e doloroso. Depois que eu aceitei ele, que aí foi bem mais adiante um pouco, a minha vida mudou totalmente. Hoje eu sou um cara muito mais feliz, muito mais alegre, eu brinco com tudo, até às vezes eu tenho que maneirar nas brincadeiras, porque tem gente que às vezes fala, não, você só brinca, cara. Mas é que é o meu jeito de levar a vida, porque não acredito que é isso que vai acontecer, não me apego nisso, mas é doloroso você ir no médico, o médico fala, a tua qualidade de vida vai cair, você não vai morrer disso, mas tipo, qualquer coisa que te atacar pode te prejudicar e você vira tendo. Então você fala, pô, eu tenho Tem que conviver com isso, né? Hoje você convive, vamos dizer assim, bem e aceita. Eu acho que a aceitação é a melhor maneira de você conviver bem com alguma coisa. O problema é você negar. Ela tem muito uma questão disso. A minha mãe tem diabetes. Então a minha mãe, quando aceitou ter diabetes, quando ela aceitou encarar isso, hoje ela tem uma vida normal, ela come, só que ela sabe controlar. Eu aprendi isso. Então ela para mim foi esse exemplo também, de aprender
a entender o que você tem. É difícil para a gente aceitar, né? Muito difícil para as pessoas aceitarem ter um problema, ter uma doença ou algo do tipo. Então, quando você aceita, você encara de outra maneira. Então, eu aprendi isso. Então, foi difícil, foi doloroso, mas hoje é prazeroso. Você falou que quebrou várias vezes. Quais foram os motivos? A que você atribui esses momentos de altos e baixos até você se estabilizar? Bom, vamos lá. A pandemia estourou em final de 2019 ali, começou em 2020, foi quando a pandemia chegou aqui, né? Vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Por eu ter a doença, os médicos pediram para me afastar, porque ninguém sabia o que ia acontecer com essa doença. Eu tenho uma imunidade muito baixa. Então, o que os médicos falaram? Se afasta, porque a gente não sabe o que está acontecendo, usa máscara, tal. E aí, nesse período de me afastar, eu tive um divisor de águas, que foi, ou eu permanecia na oficina, ou eu ia tocar minha vida com a questão do churrasco e tudo mais. Nesse período, eu fiz uma balança. Eu já tinha alguma coisa de ajuda, não posso dizer patrocínio, porque não era, mas assim, pessoas que me mandavam coisas em casa, para eu poder testar. Então, eu sabia que tinha um nicho, tinha um meio de sobrevivência nesse mercado como influenciador. Só que eu gostava de eventos. Eu já estava fazendo eventos, já estava fazendo churrasco para as pessoas. E aí eu peguei, nesse período, é engraçado, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas assim, como eu falei, eu tive muitas viradas de chave, muita coisa. Se as pessoas entendessem isso, o que é você entender, eu acho que muita gente mudaria. Eu assisti uma minissérie da HBO, e essa minissérie, ela me transformou. Hoje eu sou o que eu sou, de rapa na brasa, eu tenho orgulho do meu nome, eu tenho isso porque foi a inspiração para mim, foi essa minissérie da HBO que me mudou. E eu falei, eu vou ser esse cara que eu quero ser diferente dos outros. Eu não sou churrasqueiro, eu não faço churrasco, bati nessa tecla. E eu fiz essa mudança. Então o que eu tive agora? Eu tive que escolher entre continuar na oficina ou tocar a minha vida com o churrasco. E eu decidi tocar com o churrasco. Só que aí eu saio de uma renda fixa para não ter mais renda. E aí a minha esposa tem a renda e tinha que manter. Então a gente em 3 meses a gente adaptou as contas para que ela bancasse a casa, e eu não ia ter renda, eu precisava de um período para estudar. De noite levanto, tenho umas ideias, vou pro computador, vou pôr no papel, porque aí me dá os estados. E eu comecei a estudar à noite e ficar com a minha filha de dia, porque não podia ir para a escola da pandemia. Então eu brincava com a minha filha, fazia cabana, fazia receita, fazia conteúdo para a internet. A minha esposa chegava, eu passava o itinerário para ela e eu ia estudar, e eu ia ler, eu ia ver vídeos. E aí foi aonde eu fui despertando. Nesse período, eu não tive renda e eu comecei a me apertar. Por mais que as contas ela pagava, a gente tinha outras continhas ali que acabava fugindo. Só que como a gente estava em casa, era mais fácil. E aí, o que aconteceu? Eu montei um delivery de hambúrguer dentro da minha casa. Nesse delivery de hambúrguer, por mais que no final eu vendia muito bem, mas até eu vender muito bem, eu quebrei muita cara, porque eu não queria fazer um hambúrguer como todo mundo. Então, minha primeira quebrada, porque eu queria fazer um hambúrguer diferente. Hoje, o quilo do carvão em São Paulo está 7,50. É absurdo. Isso de eu ter que colocar na ponta do laço da hamburgueria é muito caro. Então eu tinha um custo de hambúrguer muito caro para fazer um hambúrguer bom de eu queria. E aí eu tinha que baixar minha margem. E você na pandemia vendeu um hambúrguer a R$30? Nossa senhora, era carinho. No interior isso é caríssimo. Não vendia. Então eu batia na tecla. Eu não estava fazendo hambúrguer. Eu estava levando alegria e prazer para as pessoas através do hambúrguer. Então, assim, eu não levava o hambúrguer, eu não fazia para as pessoas hambúrguer, eu fazia alegria. Eu batia na tecla de que eu estava levando para as pessoas alegria e prazer através do hambúrguer. Então, eu divulgava na minha rede social que eu ia estar fazendo delivery de burger, soltava quais eram os hambúrgueres, porque toda semana eu mudava, eu não queria ser o mesmo, eu não queria ter a mesma coisa. Então, eu queria que as pessoas experimentassem algo novo. O cara que comeu no domingo, que era de domingo, meu delivery, ele não ia comer o mesmo hambúrguer no domingo de novo, porque ele pensava, hoje eu vou comer uma pizza. Então o que eu fazia? Eu ia lá e fazia um hambúrguer diferente para que ele pudesse comer novamente. Então eu fui fazendo isso, eu fui fazendo essa mudança para que as pessoas pudessem estar sempre comendo e divulgando. Então toda semana coisa nova. E com isso,
no segundo para o terceiro mês, eu comecei a vender tudo que eu tinha. Então, você imagina que nos primeiros meses, estoque para a gente é ruim. Estoque parado, estoque que nem a gente vê. E aí eu fui batendo nessa tecla. 3 meses eu comecei a vender tudo. Eu divulgava na quarta, na quinta eu soltava todos os lanches, na sexta eu já fechava os pedidos do domingo. Eu tinha uma meta de bater 80, 85 hambúrguer, eu vendia tudo na sexta-feira. E você sozinho em casa fazendo isso? Sozinho? Cara, eu, a esposa, fazendo sozinho o entregador. Entendeu? Aí eu tive problema com o entregador, pegou minha máquina e passava os cartões na máquina dele e me roubava. Meu Deus, foram vários e a gente quebrando a cara. E aí um belo dia eu resolvi me convidar para fazer um churrasco para a presidência de empresa que recebeu uma visita na cidade. E eu fui. Desse evento me surgiu outros eventos porque empresários viram da minha capacidade e me começaram a me convidar para ir para outros lugares. E eu vim para São Paulo. Vim para São Paulo para trabalhar para o empresário alguns dias e trabalhar e fazer parte de um workshop. Com isso, eu comecei a abrir portas em São Paulo. E aí, a minha vida, que estava ali meio devagar, eu comecei a ter 2 rendas. A renda de um empresário que me contratou para poder montar uma cozinha, trabalhar com ele, e eventos. Só que nesse intervalo de tempo aí, de eu fazer, no período de 6 a 8 meses, a gente acabou o contrato e eu tive que bancar sozinho em São Paulo. E aí a minha família já tinha vindo para cá, porque eu não devia ter trazido a família, devia ter ficado lá. Só que eu cheguei em casa no dia, eu ficava 15 dias em São Paulo, 2 dias na minha cidade. 15 dias em São Paulo, 2 dias lá. A minha filha já não queria mais brincar comigo, a todo aquele afeto que eu tinha com a minha filha já não conseguia. Demorava um dia para eu conquistar a confiança dela de novo, para ela poder estar comigo. E aí eu não aguentei, eu falei, eu vou embora. E aí o pessoal falou, não vai embora, vou fazer uma proposta para você ficar, você fica comigo aqui até o final do ano, eu te garanto. Aí eu fiquei e minha esposa veio. Ela conseguiu transferência da empresa e veio. Só que ganhar em São Paulo e ganhar no interior são 2 coisas muito diferentes. Totalmente. E aí a pele, quando a gente acabou esse contrato, porque o meu nome em São Paulo ainda não era tão forte, eu ainda estava meio devagar, e aí as coisas começaram a prejudicar. Então vem a primeira queda feia, onde a gente não tinha condição de... A gente teve vários probleminhas e tal, a gente estava apertado de grana, e a gente atrasou a energia, cortaram a nossa energia. E aí você começa a passar aquele filme. O alugando estava pago durante alguns dias, você tinha aquela preocupação de correr atrás. Surge uma empresa de carnes para gravar um conteúdo para ela para a internet. Me oferece R$2.000. Eu acho, então bora, tô dentro. Claro. Aí eu descobri depois no decorrer que o menor valor que tinha sido pago para gravar era o meu. Mas para quem não tinha 100, R$2.000 tava bom, né? O que é melhor na conta, 2.000 ou nada? 2.000, né? Igual lá ele me ofereceu para poder estar com eles durante um período de gravar. Falou, você não quer receber produto nosso para gravar conteúdo na tua casa e ser um parceiro nosso? Aí eu falei, olha, rapaz, eu preciso ler, porque tem algumas outras marcas. Eu dei um jogo de cintura ali, porque eu precisava pensar. Mas por quê? Eu não podia abrir pro cara, que eu não tinha energia na minha casa. Eu não podia abrir para ele falando, olha, você não pode subir lá na minha casa agora, porque eu não tenho energia. Eu não podia falar isso. Então eu falei, eu preciso pensar. E aí eu passei uma noite inteira nesse dia, e tô dando 25, 26 influenciadores da marca, o que eles criavam. E aí eu passei a falar o seguinte, no outro dia, às 9 da manhã, eu aceito o convite se eu criar se eu criar receitas do meu dia a dia. Por quê? No meu pensamento, se eu pegar produtos de linha dia a dia, eu consigo alimentar minha família, fazer o conteúdo, soltar na internet e ter comida em casa. Então é uma renda que eu coloco dentro de casa, por mais que não era em dinheiro, mas era em produto. Então eu comecei a pegar de tudo, você não tem noção, macarrão, pizza, o que a empresa tinha, eu pegava para criar conteúdo. E aí eu ia alimentando minha família, colocando, teoricamente, um dinheiro dentro de casa. E aí soltava na internet todos os dias, eventos. E aí as coisas começaram a abrir porta.
Mas aí as coisas ainda eram difíceis, porque isso levantava grana alta, aluguel não é barato e tal. E aí veio uma pessoa e falou para mim, nenhuma empresa faz negócio com quem tá quebrado. Por quê? Porque senão elas não vão acreditar em você. Você tem que estar bem vestido, você tem que ter um bom carro, tem que ter isso, aquilo. Eu falei, não é possível. E aí eu, pensando nisso, a gente começou a ter dificuldades novamente, porque as contas ainda não estavam sendo pagas e tudo mais. Sujei o nome, sujei o meu, da minha esposa. Eu encontrei um cara que me deu uma oportunidade de trabalhar. Mas ele não foi tão franco comigo como seria. Mas ele me deu uma oportunidade. Seria as feiras. E eu ia trabalhar numa feira, que seria uma feira debaixo de um viaduto. E aí eu fui ver esse viaduto, eu falei, o lugar é tão bonito, né? Tipo, o viaduto da Pompeia, em volta, né? Uns apartamentos bonitos, uma praça linda, um parque. Mas o viaduto não estava tão bonito. Mas eu acreditei no projeto do cara, porque ele me vendeu um projeto, me vendeu uma ideia. E ele falou, eu preciso de ajuda. E eu falei, eu não falei pro cara, mas eu tô quebrado. E o cara me dá um lugar quebrado. Vamos tentar, né? Vamos ver como. Claro. Eu te pago alguma coisa. Mas eu fui sem imaginar se eu ia receber ou não. E eu lá, debaixo desse viaduto, sentado lá, assando minhas carnes, minhas costelas, que eu gosto de fazer. Isso chama muita atenção das pessoas. Eu chamei a atenção de pessoas que estavam caminhando nesse local. E aí eu ali, olhando pro viaduto, imaginando, meu Deus, será que eu mereço estar aqui, né? Por que que o senhor... Eu falo muito assim, tá? É meu jeito de falar com Deus. Assim, pô, Deus, mereço tudo isso mesmo? Será que não é pra eu estar aqui, né? Enfim. E aí uma pessoa viu lá, veio, comecei a brincar com a pessoa do meu jeitão, quer uma costela, já fui dando na boca, já fui passando a faca na costela no fogo de chão. E eu descobri depois, sem saber, sem querer, esse era um empresário aqui em São Paulo, muito bem sucedido, uma pessoa do bem, e me tirou dessa situação, me levou para fazer alguns compromissos com ele, e dentre ele me apresentou algumas pessoas. Então, eu tinha quebrado essa energia, melhorei, comecei a dar uma retomada. Só que a segunda vez que eu quebro, por quê? Porque eu estava investindo em querer ter o meu nome. Eu não queria ser mais um, eu queria ser diferente. Então, nesse de investir, de querer ter coisas novas, querer ter diferença, eu tinha que pôr dinheiro. Só que aí eu colocava dinheiro que eu tinha, comprava equipamento, mas eu não tinha demanda de evento para suprir essa demanda, esse compromisso que eu tinha. E eu fui batalhando nisso. Então, as minhas quebras não era porque eu ia lá, eu gosto de sair, beber e tal. Não, era porque eu estava investindo na minha marca. Eu criei logo, eu patenteei minha marca, eu fui atrás de camiseta, fazer uniforme, eu tinha que ser diferente, eu tinha que ter eu não tenho toma porque eu não sou chefe de cozinha, mas eu tenho uma jaleca, eu tenho padrão, eu criei um personagem. Então, o personagem meu é de chapéuzinho, então, eu fui a criar tudo isso, eu botava dinheiro e não tinha esse retorno, e eu batendo nessa tecla. Na segunda vez quebrado ali, esse empresário me chamou, me convidou e ele me apresentou uma pessoa que é Joaquim Querez, que é o jogador do Palmeiras, o lateral titular do Palmeiras e Uruguai. E aí, da segunda quebra ali, que eu tava ali sem condição, atrasando conta tudo de novo, ele me dá uma oportunidade de trabalhar para ele e me apresenta para várias pessoas. E aí a minha vida, de novo, mudou. Hoje eu trabalho, faço comida, faço eventos de churrasco, faço evento de fogão, não importa. O negócio é cozinhar. Para pessoas como o Abel Ferreira, que é o técnico do Palmeiras, Rafael Veiga. Cozinha só pra gente boa, viu? Olha, minha vida deu assim... Eu não abro mão. Hoje eu trabalho para várias pessoas. Quando eu conheci o Piquerez, ele deixou eu tirar uma foto e botar na internet. Essa foto dele, umas pessoas me viram essa foto e falaram, se esse cara cozinha com um jogador de futebol, ele é bom. E aí me convidaram para trabalhar num resort. Então, assim, uma foto com essas pessoas me deu a credibilidade para ganhar mercado. Então, a minha virada de chave foi vários pontos que eu fui vendo. Eu precisei parar debaixo do viaduto para entender que eu tenho tanto para minha panela, mas eu estava fazendo coisas erradas, como, por exemplo, atingindo o público errado, indo para lugares errados, me envolvendo com pessoas que não estavam me dando, não eram meus amigos, não eram pessoas que me davam conforto, e sim estavam usufruindo do meu conhecimento, pegando aquilo que eu tinha e indo embora. E quando eles iam embora, me deixavam na mão. Então,
essas coisas eu fui entendendo aos poucos. Então eu falo que quando a gente entende essa essência de o que é Deus, do que ele transforma, o que a gente entenda, a gente passa a ver isso, sair do interior, bicho do mato, que não tem muito conhecimento, as pessoas falam, você acredita, você vai trabalhar com um cara, de repente o cara te dá um motorista particular, você fala, meu Deus, sei onde eu tô. Aí quando você vai ver, você não tá indo no caminho que é para ser, as pessoas estão só se aproveitando de situações, e aí as coisas vão mudando conforme a gente vai abrindo. E o bom é que eu tive um respaldo muito grande, que é a esposa, né? Então as famílias sempre do meu lado. Então, tipo, por mais que eu quebrava ou não, eu voltava para casa, ela tava sempre lá. Então, eu consegui ter essa base, né? E Mulher família, companheirona. Não, e tudo é aprendizado, né, Rafa? Se a gente pensar, você não chegou onde você está hoje à toa. tem, E para poder ter sucesso, né? Vamos falar um pouquinho de churrasco, então? bora. Para os leigos, né? Eu adoro fazer churrasco na minha casa, óbvio. Quais são as melhores carnes e as mais fáceis de preparo para um churrasco, vamos dizer assim, de domingo? Quais são as melhores carnes para o churrasco? Bom, aqui no Brasil a gente tem uma questão muito forte que é a picanha. A picanha é uma carne que é tradicional, onde você vai, as pessoas querem picanha. Para mim também não é uma carne ruim, é uma carne muito boa, logicamente, mas tem que ter a procedência da carne. Então hoje a gente tem devido às mudanças das tecnologias que foram criadas, você tem muito, não existe mais aquela carne de segunda que a gente pede no açougue mais. Hoje existe sim o gado. O gado seria o gado de segunda, vamos dizer. Por quê? Porque você depende da procedência dele, o manejo, como ele foi criado, a alimentação que ele teve. O gado, quando se movimenta demais, a carne fica mais dura. Então, se você tem um confinamento, onde o gado é mais tranquilo, tem todo um cuidado com ele, um tratamento melhor, o que vai acontecer? A carne dele vai ser mais macia. Então, hoje, a gente trabalha com é, carnes mais baratas, com sabor e tendo essa qualidade aí que a gente conseguir comprar. Você tem ponta de peito, você tem fraldinha, tem cupim, são carnes muito boas, são carnes, se você saber utilizar ela e ter uma procedência, ela vai ser extremamente macia e vai dar um churrasco muito, muito bom, entendeu? Então você consegue tirar isso. A picanha é a rainha do churrasco, mas eu falo que tem uma briga muito grande entre a costela e a picanha, porque a costela bem feita também fica maravilhosa. E hoje a gente tem facilidade de comprar não só aquelas costelas grandes, então você tem costelas menores, você tem açougues especializados, ou boutiques que vendem costelas hoje até sem osso, que é para facilitar o manejo em casa para as pessoas, entendeu? Então, você tem uma variedade, mas eu ficaria com os cortes como fraldinha, a ponta de peito, um outro corte que eu gosto muito é a maminha, só as mais tradicionais também que a gente encontra. E devido a essa gourmetização e tudo mais que a gente tem hoje no mercado, hoje a gente tem cortes como ancho, como flat iron, como cortes que têm nomes e um outro estilo, porque mudou o jeito de cortar, tira de um outro jeito. Se você separa uma peça da outra, ela muda o nome. E aí, por aí vai entrando, mas aí a gente vai elevando um pouco o preço, porque para ter esse corte tem um manejo mais detalhado. Para ter esse manejo, você tem mais mão de obra, custo maior, então elas acabam encarecendo, entendeu? Você tem um tempero especial ou tempero básico? Eu gosto, no churrasco em si, eu gosto de assar sem sal nenhum e finalizar com o sal de parrilla, que é o sal hoje mais tradicional que a gente está encontrando. Cresceu muito no mercado essa questão de gourmetização. É um sal que ele é entre fino, então ele não é nem um sal fino e nem um sal grosso. Ele está entre os dois. Tem uma granulação maior que o sal fino, né? Mas menor que o sal grosso, e ele, em contato com a carne quente, ele derrete. Então imagina que é assim, a gente vai pegar a carne e vai colocar na churrasqueira. Ela tem os líquidos delas ali internos. Quando você grelha, a carne começa a esquentar, o líquido tende a sair. Sim. Então você vai deixar a carne mais seca. Se você manter o líquido dentro dela, você vai ter uma carne mais suculenta. Quando a gente corta a carne e escorre aquele líquido que o pessoal fala que é o sangue, que não é sangue, né? O pessoal fala assim, tem que estar escorrendo. Esse líquido dá suculência a ela, que é a hemoglobina. Então, esse líquido escorrendo ali, se a gente armazenar dentro da carne, é melhor. Quando você coloca o sal na carne para assar, o sal que tá pedrinha, pedra, ele vai derreter e ficar líquido. Dois líquidos vão ao mesmo espaço. Então, o que vai acontecer? Para o sal entrar, o líquido da carne sai.
então você vai ter uma carne mais seca. Então esse é o ideal que eu faço, de grelhar a carne sem sal nenhum. Aí eu deixo ela, eu tiro ela, ponho na tábua, 1 minutinho ali, 2, só para ela dar uma leve esfriada dentro, aquela borbulha de líquido quente, ela ia diminuindo. Aí a gente corta e salga no final. Isso vai dar mais suculência para a carne, que já vai mudar o sabor do que eles antigamente, que a gente usava o sal grosso. Já muda o sabor, você tem um aproveitamento melhor do sabor da carne e o sal no final. Agora, eu tenho a minha linha de temperos. Eu criei uma linha de temperos devido à minha doença e eu criei o meu jeito de fazer. Então hoje eu tenho chimichurri, eu tenho temperos para suíno, aves, para cada item. Só que aí são uma mistura de temperos. Então você imagina, vou dar um exemplo. Eu pego salsinha, cebolinha, alho poró, eu faço uma mistura com isso, uso um pouquinho de uma páprica, um pouquinho de uma pimenta, alguma coisa desse tipo. E coloco muito azeite. Geralmente eu faço uma mistura e faço azeite. Dá para se fazer chimichurri, assim, aí você coloca na carne para finalizar. Então você com um molho para finalizar ela. Misturar temperos, como muita gente às vezes tempera, a gente tempera com cerveja e tal. Eu não sou muito fã, não sou muito adepto. Como a gente hoje tem um padrão de qualidade de carne muito elevado, eu prefiro tirar proveito da carne e levar para o meu consumidor dessa maneira. Então o cara compra uma carne lá, não importa, picanha, não importa qual for, eu vou dar para ele o melhor aproveitamento do sabor da carne. Então esse é o meu estilo, entendeu? Por isso que eu quis, como eu falei, eu investi muito conhecimento e muita grana para partir para esse lado, para ser diferente dos demais, para não ficar, pega sal grosso temperado lá com alho, com não sei o que, vai colocando, dá um outro sabor. Não sou fã, tá? Não sou fã. E pratos autorais, você já tem criações assim que são a sua marca? Eu tenho uma farofa de banana que eu faço, que na maioria dos eventos que eu vou, não tem como não fazer. Então, farofa de banana, purê de cabotiã. O meu purê de cabotiã, ele é cítrico, só para você ter uma ideia. Ele vai limão siciliano grelhado. Então, é uma forma que eu fui criando, adaptando, pegando a minha essência e transformando nos meus pratos. Eu tenho também um cupim que eu faço que... Não sei se você já viu, tem umas receitas de cupim na internet que viralizou, que o pessoal corta na colher assim, e aí tá cheio de queijo. Eu transformei uma receita dessa para que as pessoas pudessem fazer em casa. Então, o que eu fiz? Ao invés de você, assa o cupim, aí tira no ponto certo lá, corta com cuidado, recheia, embala, volta para a churrasqueira ou pro forno, depois tira de novo. Eu fiz diferente. Você faz o cupim, deixa ele no tempo que tem que ser, tira e faz um creme de queijo à parte. E aí fica totalmente instagramável quando você faz aquele puxa do queijo e vai jogando por cima da carne. Então eu criei uma outra forma para levar para os eventos, para as pessoas criarem isso em casa. Então eu faço uma adaptação de alguma receita para o meu estilo. Hoje meu carro-chefe de receitas é o purê de cabotiã, e é a farofa de banana, e o arroz birubiru. O arroz birubiru foi a minha vinda para São Paulo. Quando eu fiz o evento lá que eu estava te contando no interior, a gente fez uma receita de arroz birubiru. E aí essa receita eu comecei a replicar e as pessoas começaram a me chamar e eu vim para cá porque eu fui indicado, né? Aí a secretária me liga e fala assim, viu, você pode vir para São Paulo? Claro, né? Quando seria? Tal dia, tal. Mas o que vocês querem que eu faça? Ela falou, faça o que você quiser, desde que tenha arroz birubiru. Aí o empresário falou pra mim, falou, cara, eu te contratei porque eu sou apaixonado por gastronomia e fiquei sabendo que você faz um arroz birubiru maravilhoso. O meu arroz birubiru eu faço ele através da gordura de carne. Então eu pego a carne, uma picanha, alguma coisa, eu pico ela bem picadinho e frito ela. E através dessa gordura que solta na panela, eu começo a fazer meu arroz birubiru. Então eu fiz uma adaptação para minha receita de arroz birubiru, entendeu? Para que já está me dando água na boca. Vamos falar um pouco dos seus eventos. Como é que funciona, tá? Como é que você, por exemplo, eu vou fazer um evento para 30 pessoas. O que o Rafa traz para o meu evento? Tudo? Normalmente, sim. Normalmente eu levo tudo que precisa ser feito num evento. O pessoal me contrata para levar desde a parte da entrada até a sobremesa e eu levo a minha equipe para preparar tudo. Então, um evento, por exemplo, 30 pessoas, eu faço uma conta de cada 10 pessoas eu tenho um ajudante. É excessivo. Às vezes as pessoas falam, mas é muita gente. Só que eu gosto de dar atenção e um carinho para cada um.
Então você imagina assim, eu tenho o meu estilo, meu jeito de fazer o evento. Quando as pessoas não querem dessa maneira, é muito raro eu fazer. O pessoal é acostumado a ter os recheios, você faz a comida, você faz a carne e coloca dentro do recheio. Cada um vai lá e pega o seu, correto? Eu monto uma mesa onde eu coloco sim algumas coisas em recheio, mas carne não. As carnes são grelhadas na hora e são servidas na hora, no ponto que a pessoa quer. Então, 30 pessoas, vou ter a churrasqueira, eu tenho um churrasqueiro treinado por mim. A pessoa chega e fala, não quero bem mal passada, eu quero bem passada. Eu vou entregar uma carne bem passada, mas suculenta, e não aquela carne esturricada. Porque a minha ideia é que as pessoas tenham uma experiência nova de churrasco. Então, eu falo que eu estou indo para a casa das pessoas levar uma experiência nova. Então, eu monto todo um cardápio para a pessoa, desde a entrada, com, sei lá, linguiça com pão de alho, um chimichurri, um franguinho. Eu faço várias coisas. Eu posso fazer dar de tapioca. Eu faço N coisas, mas tudo tentando levar para a churrasqueira. E aí eu faço a parte principal e depois vem a sobremesa, com abacaxi com chocolate, abacaxi com canela e sal, abacaxi com pimenta, abacaxi com... o pessoal gosta muito, que é abacaxi com melado de cana. Eu faço banana, por exemplo, eu já fiz muito quando é reunião de empresários, assim. No final eu faço banana assada, caramelizada, servida em bola de sorvete e um licor. Então eu gosto muito de fazer essa mistura. E às vezes também com café. Então Rafa, você falou do ponto da carne. Qual que é o ponto correto? Porque as pessoas têm preferências. A mal passada, ponto, bem passada, ponto bom. Qual a forma correta? Qual seria a forma correta? Não de acordo com o meu apetite, mas para saborear uma carne corretamente, qual seria o ponto dela? Ao ponto seria o ideal para que a gente possa tirar o melhor proveito da carne e mostrar para as pessoas o sabor que ela tem. Ao ponto seria o ideal. Porém, nem todo mundo gosta. Tá? As pessoas às vezes não gostam dessa maneira. Então eu falo assim, o ponto ideal é aquilo que você quer, aquilo que você gosta de comer. Então eu recebo muitas mensagens assim, como que eu preparo o ponto certo? O ponto certo vai depender de quem vai comer. Rafa, para pegar uma carne, tirar o proveito dela, se a gente passar o ponto, ela vai dar um outro sabor. Se você servir ela muito mal passada, também vai dar. Então eu prefiro o ideal, que é selar ela, deixar ela dar uma selar e pegar o ponto dela, deixar ela descansar para readequar os líquidos delas, mas servir ela com o ponto, que seria aquele ponto vermelho por rosa, que é o que eu mais gosto. O vermelho seria mais mal passado, ou o ponto seria aquele ponto mais rosa. E isso é uma coisa que eu tiro muito nos meus eventos, que é a carne com osso. Você pegar o tibone, o tomahawk, são carnes que têm osso, e eu preparo e entrego no ponto rosa. Agora, tem uns 15 dias atrás, eu servi um gaúcho, e o gaúcho bateu palma pra mim. Aí eu fiquei olhando, eu falei assim, só tá tudo bem, né? Aí ele falou, eu falei, eu sou muito brincalhão, tá? Então eu falei, ué, tá tudo bem, mas não é meu aniversário hoje não, né? Aí ele falou, parabéns pela carne. Eu nunca comi uma carne nesse ponto. Então isso é o meu estilo, de dar para pessoas esse experimento. Então qual é o ponto correto? O ponto que a pessoa gosta. Mas para saborear uma carne boa, para mim é o ponto. O ponto seria para você tirar o melhor proveito de uma proteína. Rede social, como é que você vê na tua área a questão da rede social? Tem vários, você sabe que tem vários churrasqueiros, né? Tem parceiros com Swift, com Friboi. Essas grandes empresas têm seus parceiros. Como é que você cria um diferencial na rede social para chamar a atenção? Olha, eu tenho parceria até com marcas que nessa acabou de citar mesmo, né? Que é a Swift. Só que eu não sou exclusivo. Sim. Eu vejo a rede social como uma forma assim. Hoje muita gente joga qualquer coisa lá e vira. Eu vejo muito assim, cada marca depende um estilo, depende um lado. Tem marca que depende de escala, que quer vender, então ela não tem padrão. E marca que já tem padrão e ela tem um outro conceito. Então, assim, eu criei para mim e eu não quero ser igual a todo mundo. Então, eu criei que eu vou colocar para as pessoas receitas que possam replicar em casa de maneira saudável, tirando o sabor da carne da melhor maneira, seja ela qual marca for. Então, assim, eu vejo a rede social como um potencial para as pessoas terem um conhecimento de diversas marcas, diversas qualidades,
Ah, eu quero pagar mais barato, eu quero pagar mais caro. Você consegue encontrar todos os ângulos, mas que você tem que tirar o melhor proveito daquela proteína. Como, por exemplo, eu bati muito uma vez sobre a carne suína. Hoje, a nossa carne suína não é igual antigamente no interior. Você vai num açougue e compra uma carne de porco que foi criada com lavagem e tudo mais. Você tem hoje uma carne de porco que tem toda aquela questão de controle, igual o gado tem, a carne de porco também tem. Então tem sim, tem tudo controlado de uma maneira para que chegue no consumidor de maneira correta e saudável. Então eu bato muito na tecla. Por que não fazer uma carne de porco ao ponto? Por que não fazer? Por que não fazer? Porque as pessoas têm daquele mito. Então eu fui muito apedrejado por ter colocado carne suína ou carne de cordeiro com um ponto ali ao ponto rosado e as pessoas falam, nossa, eu não comeria, isso aqui. Então o que eu vejo? O conhecimento é seu. Como você vai utilizar ele para colocar, que eu vejo que é o diferencial que as pessoas fazem. Tem uns que gostam de prejudicar. Eu gosto de dar para as pessoas a oportunidade de experimentar, porque eu não quebrei. Eu cheguei a ponto de não ter condição de ter as coisas. Então, o que eu faço? Eu aprendi como fazer para que eu me virasse com aquilo. Receita de ouro, minha filha, é o que eu mais sei fazer. Então, eu acho que a rede social hoje, com as marcas, dá muita possibilidade de você criar todo tipo, para todos os nichos. O problema é como você jogar isso. Por isso que eu falo, eu gosto muito. Pega o tomate, tá lavadinho, tirou a parte aqui de cima, aqui, joga na panela, deixa cozinhar, joga um fio de azeite, põe no fogo baixo. E assim vai indo, entendeu? Ah, não, pega aquela erva da daninha lá. Não. Eu não tinha condição para ter isso, eu acho que é meu pátio. Ô, Rafa, e como é que você lida com os haters da internet? Porque a gente sabe que tem, até a própria concorrência cria, né? Vamos dizer assim, perfis para criticar aqueles que podem, de certa forma, vamos dizer assim, afetar o trabalho de outro. Como é que você lida com isso? Ah, eu sou um cara que eu não quero ter inimizade com ninguém, assim, eu evito confusão. Então, o que eu faço? Eu vou dar um exemplo. A minha mãe, tudo que ela pôde fazer, ela fez para dar para gente. Só que aí, como eu falei, eu fui a rapa do tacho. Então, eu peguei um período ali que eles mudaram de vida, depois meu pai teve problemas, então, tipo, eu tive que correr, a minha irmã teve a faculdade paga, o meu irmão teve uma parte e eu não tive nada. Então, eu tive que correr. Só que não é que eles não queriam, eu sei que não tinha condição. Então, eu tive que correr e eles ajudavam de outro lado. O que acontece? Hoje, eu tenho uma picanha em casa. O que eu faço para minha mãe? Então, assim, eu fiz uma picanha para minha mãe que ela queria comer na panela, uma frigideira. E esse vídeo bateu mais de 3 milhões de visualizações. E aí, eu recebi muita mensagem de que eu era louco de estragar a carne, que a picanha ia ficar dura, que não sei o quê. E eu fiz um desafio. Eu falei, uma picanha de qualidade não vai ficar dura aqui. Se souber fazer, tirar proveito. Então, eu comecei a mostrar que ao invés de eu bater de frente e falar alguma coisa, eu comecei a mostrar o lado de que é possível você ter uma carne feita na panela com qualidade como se fosse feito na churrasqueira, por mais que seja picanha. E quando as pessoas criticam, eu falo, poxa, velho, será que você sabe a minha história de vida para saber por que eu fiz isso? Então, assim, eu dou muita risada com o fato de que as pessoas se preocupam tanto com o que você fez com uma carne, ao invés de te apoiar, ao invés de falar, pô, o cara tá tentando. E aí tem uma história por trás. Eu fiz dessa picanha e servi com uma tubaína pra minha mãe comer. Cara, pra mim isso não tem preço, velho. Minha mãe gosta, eu vou fazer pra ela. E aí vem o Twitter e bate. O que eu faço? Eu falo, olha, cara, agradeço. Eu acho que você tem sua opinião, mas minha página tá aqui pra ser seguida e por quem quiser, então não fico entrando em dividida, sabe? Eu simplesmente falo que eu curto, compartilho e jogo pra cima. Eu não sei o que fazer, né? Rafa, o que é o Santa Brasa Festival? Conta pra gente, se você é curador e chefe de estação do Santa Brasa Festival, conta um pouquinho o que é isso. O Santa Brasa é assim, hoje, esparramado pelo Brasil inteiro, pelo mundo, tem os festivais de churrasco, aonde você vai para um evento. Antigamente tinha muitas, sabe, quermesse, tinha aquelas barracas de cachorro quente, espetinho. É como se fosse várias barracas. Cada barraca dessa está produzindo um tipo de proteína. Então, uma faz costela fogo de chão e serve com um acompanhamento. Toda barraca faz uma carne com acompanhamento.
E aí o Santa Brasa, em Descalvado, ele criou dentro de uma fazenda, um espaço muito bonito, esse festival, aonde eles iriam levar para a cidade e proporcionar essa gastronomia. Como é uma cidade também que não é muito grande, assim, é uma cidade do interior, eles se identificaram comigo e me chamaram para montar. E eu falei para eles, vamos montar algo para ser diferente dos outros. Então o Santa Brasa, ele é um festival de churrasco, onde a gente tem as carnes servidas com acompanhamentos, mas ele tem uma energia de proporcionar para as pessoas uma experiência diferente, onde a gente está fazendo a comida, está dançando. Então você vai ver todas aquelas estações de churrasco, a gente está dançando conforme a música, a gente vai para o palco, a gente dá na boca dos clientes, a gente serve na mesa, a gente transforma aquele ambiente num ambiente à parte. O Santa Brasa nada mais é do que um festival gastronômico voltado para churrasco, mas que envolve bebidas como chopes, músicas e também a atração de que a gente não é churrasqueira, a gente está lá para fazer dança, para fazer tudo com N. E além de eu ajudar a montar essa estrutura, eu também sou um chefe de estação com a minha equipe, que hoje eu tenho a minha equipe esparramada, né? Então tem vários pontos, tem gente da minha equipe que eu reúno tudo nesse dia para tocar uma estação comigo. A pessoa que não pode te contratar para um evento já pode saborear teu trabalho. Você tem algum lugar que você está fixo que eu possa ir e comer a carne do Rafa na brasa? E hoje eu estou dentro de um restaurante, eu estou no Morumbi, no bairro do Morumbi. O Bosque Beach Tênis é um espaço voltado para beach tênis. Dentro dele tem quadras de beach tênis, tem uma academia na areia, tem um spa e tem um restaurante. O restaurante é o Ayla. Então, hoje, todos os domingos, eu estou no Ayla Restaurantes, fazendo uma gastronomia no meu estilo, que é com fogo de chão. Próximo agora, domingo, vai ser festa junina. Então, a gente monta uma estrutura para que a gente possa atender as pessoas ali com o menu aberto. Então, a pessoa pode escolher desde uma fraldinha, uma costela, picanha, aí tem um N. Como eu falei, como eu gosto de inventar, eu não gosto sempre de ser o mesmo todo domingo. Mas eu estou fazendo uma estrutura voltada mais para o estilo fogo de chão e o grelhado de parrilla. Então, um restaurante aberto, um restaurante mais voltado para o beach tênis, que é bem descontraído e é a minha cara, né? Que é onde eu posso dar risada, sorrir, brincar com os convidados, vou na mesa, brinco com todo mundo, é o meu estilo. Para a gente encerrar, Rafa, qual que é o maior sonho do Rafa na brasa? Quais são os projetos? Onde o Rafa quer chegar? Olha, eu não sei o caminho que é seguir. Eu sei onde eu quero chegar, o caminho é muito complicado que a gente vai abrindo, né? Mas eu tenho uma vontade muito grande, assim, um sonho de poder proporcionar para as pessoas aquilo que é meu lema. Eu falo que, assim, eu não sei como que eu fui formado nessa gastronomia, porque eu nunca estudei gastronomia, estudei pela internet, conhecimento que eu fui buscar e trabalhar com chefes renomados. O meu sonho é poder proporcionar para as pessoas essa alegria, esse prazer em comer algo bom de uma maneira muito ampla. De que maneira? Eu sonho em poder um dia ter um local onde eu possa distribuir comida para as pessoas, onde eu possa levar comida para quem não tem condição, e queria ter muito meu espaço, meu lugar, aonde eu pudesse fazer isso e proporcionar para as pessoas. Levar conhecimento, seja num ponto fixo, seja pela rede social, mas eu queria muito poder levar para as pessoas esse conhecimento, essa gastronomia, tirando da onde você não tem muito e transformando algo muito prazeroso. Então, alegria e prazer para as pessoas. Esse é meu sonho. Rafa, muito obrigada. Nosso papo foi muito legal. As pessoas que quiserem conhecer o trabalho do Rafa, @Rafa com 2 Fs na Brasa, está sendo divulgado aí seu Instagram. Quem quiser contratar o Rafa para o evento, também ele está à disposição, né, Rafa? Muito obrigada, viu, Rafa? Um abraço. E deixa uma mensagem final aí. Você é uma pessoa tão otimista. Uma mensagem final. Eu acho que para as pessoas terem que pensar assim, tudo que acontece na vida da gente é algo que é Deus que coloca. Saiba tirar em qualquer situação, não importa qual ela seja, o aproveito daquilo. Não perca a fé, acredite sempre em você, e uma coisa que eu carrego comigo. Só nós podemos mudar o nosso destino, o nosso espaço. Saiba se colocar, saiba achar o teu espaço, saiba ser quem você é. Você tendo a sua essência,
nos quais você vai poder trilhar teu caminho. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a vocês que nos acompanharam nesse Ana Kaline Entrevista de hoje. Na semana que vem, a gente tem um novo encontro. Um beijo e até lá.